Vamos abrir a Santa Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14. Estamos estudando esse ano, nas quartas-feiras, Coríntios, versículo por versículo. E chegamos ao capítulo 14. O nosso assunto de hoje é o dom de línguas, parte 1. Porque vamos considerar os primeiros 20 versinhos. Agora, o dom de línguas tem levantado alguma polêmica, discordância entre as igrejas. E eu entendo que cada igreja, cada denominação tem a sua maneira de encarar e de entender. De modo que se houver entre nós, ou até acompanhando pela TV web, algum irmão que foi ensinado de maneira diferente, por favor, não se sinta ofendido. O que eu estou fazendo aqui hoje é doutrinar a minha igreja, o meu rebanho, e explicar qual é a compreensão da Convenção Batista Brasileira a respeito desse assunto e desse texto. Combinado? Vamos então primeiro tentar responder a algumas perguntas. O que acontecia em Corinto era a mesma coisa que aconteceu em Pentecostes? Podemos afirmar que não, que a situação era diferente, por 3 motivos. Primeiro, as línguas faladas em Pentecostes eram entendidas por todos. As pessoas diziam, cada um de nós os escutamos falar na nossa língua natal, a respeito da grandeza de Deus. Ou seja, elas não precisavam ser interpretadas. Já a língua falada em Corinto era ininteligível e necessitava de interpretação. Isso é o que salta aos nossos olhos quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 14. Uma segunda diferença que decorre da primeira é que as línguas faladas em Pentecostes dirigiam-se aos homens. A língua falada em Corinto dirigia-se a Deus. Em Pentecostes, os apóstolos, falando o idioma das nações presentes em Jerusalém, anunciaram o Evangelho. Em Corinto, o apóstolo Paulo diz: quem fala em língua não fala a homens, mas a Deus. De onde a gente dizer que o dom de línguas é um dom de baixo para cima, ao passo que o dom de profecia é um dom de cima para baixo. A terceira diferença é que as línguas faladas em Pentecostes assinalavam a inauguração do novo modo de agir do Espírito Santo, ou seja, estavam associadas ao batismo no Espírito Santo. Em Pentecostes cumpriu-se a profecia de que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, e para assinalar o cumprimento da promessa, 3 sinais foram dados: línguas como que de fogo, som como que de um vento impetuoso e a pregação em outras línguas. Estes sinais não se repetem hoje nas igrejas. Não estamos dizendo que eles não podem se repetir. Estamos dizendo que eles não se repetem. O dom de línguas mencionado em 1 Coríntios 14, em nenhum momento é associado à descida do Espírito Santo ou ao batismo no Espírito Santo. Os irmãos se lembram que lá em 1 Coríntios 12, nós já passamos por lá, Paulo disse, em um mesmo Espírito fomos todos nós batizados. E em seguida Paulo faz uma lista dos dons e diz, falam em línguas todos? Não. Interpretam todos? Não. Então, o falar em línguas na igreja de Corinto, ao contrário do que aconteceu em Pentecostes, era um dom espiritual. E dom, nós aprendemos lá no estudo do capítulo 12, cada um tem o seu. Segunda pergunta: qual era o contexto histórico em Corinto com relação a línguas? E isso vai nos ajudar a compreender, ou pelo menos tirar algumas dúvidas sobre o que é descrito no capítulo 14. Em Corinto,
havia muita gente falando muita língua diferente. E nesse sentido, o contexto de Corinto era semelhante ao contexto de Pentecostes. Na festa de Pentecostes, havia muitos estrangeiros em Jerusalém por causa da festa. E em Corinto também havia sempre muitos estrangeiros por causa do porto. Na verdade, não um porto, mas 2 portos que havia na cidade de Corinto. Então passava gente por ali de diferentes nacionalidades, falando diferentes idiomas. Um outro detalhe é que em Corinto havia um templo, o templo de Afrodite, já falamos aqui sobre isso. E que nesse templo, as sacerdotisas, de acordo com os livros de história, falavam uma língua ininteligível, numa espécie de transe, de êxtase, que depois era traduzida pelos sacerdotes aos que consultavam aquelas sacerdotisas. Então há um pano de fundo, tanto de se falar idiomas estrangeiros, como de se falar numa língua estática. E aí, o que eram as línguas apresentadas pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 14? Lendo obras de autores batistas, eu encontrei pelo menos 4 visões diferentes. Vejam então que o assunto não é fácil. Se nós fôssemos mencionar aqui autores não batistas, é claro que nós teríamos ainda outras interpretações. Mas todas estas são interpretações de pastores batistas, conservadores, tradicionais. Você pode ser um batista da Convenção Batista Brasileira, desposando qualquer uma dessas opiniões. Então vejam que, mesmo entre a denominação batista, existem diferentes pensamentos a respeito. Por exemplo, Reinaldo Purim e Wilson Franklin entendem que em Corinto havia 2 coisas diferentes: línguas no plural, que eram idiomas estrangeiros, dialetos, e língua no singular, que era uma fala estática e ininteligível. A primeira era um dom, à semelhança do de Pentecostes, e a segunda era fruto da emoção. Essa é uma leitura que eu acho muito interessante, que difere línguas, que tem a ver, quando a gente pensa em plural, diferentes idiomas, dialetos, de língua, quando a gente pensa no singular, que é uma língua ininteligível, uma língua em êxtase, uma língua de oração. Por achar essa teoria interessante, no nosso estudo, eu vou sempre assinalar quando Paulo usa línguas no plural e quando ele usa língua no singular. Uma segunda visão nos é trazida por Billy Graham, Byron Harbin e James D. Crane. Segundo esses autores, as línguas de Corinto, ao contrário das de Pentecostes, eram ininteligíveis, eram usadas na oração, eram um dom espiritual. Das 4, essa é a que eu pessoalmente despojo. Então, eu, pastor Marcelo, entendo que essa é a interpretação correta, a número 2. A número 3 é a de John Stott e de Robert Gromacki. Eles entendem que as línguas faladas em Corinto eram iguais às faladas em Pentecostes, ou seja, idiomas estrangeiros. O problema é que em Corinto havia exibicionismo. Por exemplo, um irmão que recebeu o dom de falar italiano, sem nunca ter estudado, mas fala italiano, porque Deus deu a ele o dom espiritual, falava em italiano na igreja quando não tinha nenhum turista italiano presente. Não havia necessidade. Então esse é o entendimento número 3. E o entendimento número 4, de João Falcão Sobrinho e de Darrell Robinson, é de que as línguas de Corinto, ao contrário das de Pentecostes, eram ininteligíveis, usadas na oração,
próprias da imaturidade, fruto da emoção. Eu tenho um pouco de dificuldade com a interpretação número 4, porque o apóstolo Paulo diz que línguas é um dom, e tenho dificuldade com a número 3, porque o apóstolo Paulo disse que as línguas precisavam de interpretação. E é claro que se uma pessoa recebeu o dom de falar em italiano, ela mesma tem o dom de traduzir aquilo que em italiano ela estava dizendo. Então, eu não gosto muito da número 3 e da número 4, mas repito, são autores batistas, conservadores, são livros publicados pela Juerp, então você pode desposar esses pontos de vista e sem problema ser membro de uma igreja batista da Convenção Batista Brasileira. As duas primeiras hipóteses me parecem as mais prováveis e a gente vai se concentrar mais então nessas duas. Combinado? Vamos então ao texto, versículo por versículo. Versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o dom de profetizar. O que Paulo está conclamando aqui os crentes coríntios a fazer? Ele já havia ensinado sobre os dons no capítulo 12, ele já havia ensinado sobre o amor no capítulo 13, e temos a impressão de que ele usa esses 2 capítulos para nos preparar para o capítulo 14. Se em tudo devemos buscar o bem do próximo, que é o que nos diz 1 Coríntios 13, o dom de profetizar é muito importante para a igreja, porque ele edifica o próximo. Por isso é costume dizer-se que o sermão é a parte mais importante do culto. Talvez você já tenha ouvido isso em algum lugar. Agora, vamos passar à parte mais importante do culto. De onde vem essa ideia? Vem daqui, onde o apóstolo Paulo diz que o profetizar, que é nada mais, nada menos do que pregar, expor a palavra de Deus, edifica a igreja. E aquilo que edifica o nosso próximo é a expressão do nosso amor. Então, esta é a orientação do apóstolo. Versículo 2. Porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios. Eu não sei qual é a versão da Bíblia que você está utilizando, mas talvez apareça aí língua estranha, ou língua desconhecida. Algumas traduções da Bíblia utilizam essa expressão. Essa expressão não está na Bíblia. É uma liberdade com o texto que o tradutor está tomando, uma liberdade indevida. Lá no grego o que nós temos é lalonglosse, que significa fala-língua. Não tem a palavra desconhecida, ou a palavra estranha, ou nenhuma outra palavra lá em 1 Coríntios 14, 2. É interessante, e nós vamos voltar muito a esse versinho, o verso 2, que o apóstolo diz que quem fala em língua, e aqui é língua no singular, não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então, algo totalmente diferente do que aconteceu em Pentecostes. É uma ação do homem para Deus, de baixo para cima, cuja interpretação envolve adoração e não profecia, não revelação. Em outras palavras, quando essa língua recebe uma tradução, é uma tradução de louvor, de exaltação, de baixo para cima, e não uma tradução de revelação ou instrução, de cima para baixo. É isso que o texto bíblico está nos dizendo aqui. Quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. Lá em Pentecostes, quem falava, falava aos homens, da parte de Deus. E aí fica claro que se tratam de duas situações diferentes. Versículo 3. Mas o que profetiza, fala aos homens, para edificação, exortação e consolação.
de modo que a profecia é um dom de Deus para o homem, de cima para baixo. E é por isso que sempre se manifesta em linguagem conhecida, edificando desse modo a igreja. Enquanto que o dom de língua é um dom de alguém que não fala aos homens e sim a Deus, o dom de profecia é o dom de alguém que fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Versículo 4. O que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Aceitando-se que o falar língua seja um dom espiritual, e na minha opinião é exatamente isso que Paulo está ensinando, ele só beneficia aquele que o possui. E por isso o lugar para a sua manifestação é a adoração particular e não o culto público. Alguns autores dizem que o dom de língua é um dom de pijama, ou seja, para ser usado em casa, na intimidade do adorador com o seu Deus, visto que ele não edifica a igreja. É um dom de baixo para cima. Versículo 5. Ora, quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis. Pois quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Agora, acontece aquela mudança à qual eu me referi. O apóstolo Paulo usa a palavra línguas no plural. Lembra, alguns estudiosos são do entendimento de que quando Paulo usa língua, está se referindo a uma língua ininteligível. E que quando ele usa línguas, ele está se referindo a idiomas, a dialetos conhecidos, português, inglês, espanhol, assim por diante. Paulo também traz à memória um dom que ele havia mencionado lá no capítulo 12, quando ele trouxe para nós uma relação de dons e encerrou essa relação falando do dom da interpretação de línguas. Porque havendo compreensão, ou seja, havendo interpretação, pode haver edificação. Versículo 6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, de que vos aproveitarei, se não vos falar ou por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Paulo continua usando línguas no plural. Será que ele estava se referindo a idiomas estrangeiros? Ou ele estava se referindo a uma língua ininteligível? Tanto num caso quanto no outro, Paulo diz, eu não vou fazer isso. Porque se ele se dirigisse aos coríntios em uma linguagem que eles não pudessem compreender, isso não lhes seria de proveito algum. Se Paulo pregasse em japonês, e ninguém naquela congregação falasse japonês, ou se Paulo falasse em uma língua ininteligível, numa língua estática, isso, tanto de um modo quanto de outro, não edificaria a igreja. É isso que ele está afirmando no versículo 6. Agora os versículos 7, 8 e 9. Ora, até as coisas inanimadas que emitem som, seja flauta, seja cítara, se não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. É muito interessante essa comparação que Paulo faz. Ele nos lembra que sons sozinhos não são música. Para que os sons possam formar música, necessitam de uma melodia, de uma estrutura. A mesma coisa a língua. Sons não formam um idioma. Existem regras gramaticais, existem funções.
Uma palavra é verbo, outra palavra é sujeito, outra palavra é adjetivo, e assim por diante. É isso que caracteriza uma língua. Uma língua não é um amontoado de sons. Uma língua é uma estrutura. A mesma coisa acontece com a música. A música não comunica apenas por sons, mas pela melodia. Da mesma forma, todas as linguagens possuem alguma forma de organização, a fim de que possam comunicar algo. Existem milhares de idiomas no mundo, mas todos eles carecem de alguma forma de organização para que aquelas palavras, aqueles sons, possam fazer sentido e comunicar alguma coisa. Versículos 10 e 11. É o mesmo argumento levado um pouco mais adiante. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas sem significação. Se, pois, eu não souber o sentido da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e o que fala será estrangeiro para mim. Talvez na sua tradução esteja a palavra bárbaro, no lugar de estrangeiro, porque os romanos consideravam bárbaros todos aqueles que viviam fora do Império Romano e não falavam nem o grego nem o latim, ou seja, não tinha como se comunicar com eles. O que Paulo está dizendo aqui nos versículos 10 e 11 é que existem milhares de idiomas no mundo, mas todos obedecem a uma regra básica. Quem fala e quem ouve precisam conhecer o idioma. Essa é a base da comunicação. Se quem fala e quem ouve não conhecerem o mesmo idioma, não haverá comunicação. E o objetivo da linguagem é a comunicação. Sem comunicação não há edificação. Vamos ao versículo 12. Assim também vós, já que estáis desejosos de dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Eu não sei, mas a impressão que eu tenho aqui é que Paulo estava dando uma espetadinha nos irmãos lá de Corinto. E dizendo, vocês estão querendo dons na igreja para edificar a igreja ou para aparecer? Ou para chamar a atenção? Vocês têm que abundar nos dons que concorrem para a edificação da igreja. Versículo 13. Por isso, o que fala em língua, ore para que a possa interpretar. Paulo volta a utilizar a palavra língua no singular. E a interpretação vai tornar possível a edificação. Paulo está dizendo que se uma pessoa fala numa língua, o que dá a entender aqui, uma língua ininteligível, uma língua de êxtase, uma língua de oração, e recebe o dom da interpretação, então isso pode edificar, porque agora a outra pessoa vai entender o que ela está dizendo. Porém, para ser coerente com o ensino do versículo 2, essa interpretação deverá expressar adoração a Deus e não revelação ao homem. Os irmãos lembram o que foi dito lá no versículo 2? Quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De modo que, para haver coerência, uma interpretação dessa língua do versículo 2, o conteúdo, a mensagem, tem que ser, Deus, Tu és grande, Tu és maravilhoso, nós Te louvamos, nós Te bendizemos. E não, igreja, o Senhor está dando um recado. Quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. É um dom de baixo para cima. O versículo 2 nos ensinou isso. Verso 14. Porque se eu orar em língua, o meu espírito ora sim, mas o meu entendimento fica infrutífero. Esse versinho, ele traz boas informações para a gente. Primeiro, Paulo utiliza a expressão
orar em língua. É a primeira vez que ele faz isso. Até aqui ele tinha usado a expressão falar em língua. Quando Paulo diz orar em língua, confirma o entendimento de que é uma língua de oração, de exaltação a Deus. A língua ininteligível, sendo um dom, encaixa-se melhor no espaço da devoção particular. Sem interpretação, a língua ininteligível não edifica a igreja. Mas isso não é novidade, Paulo já tinha dito. Agora vai ter uma novidade. Ela também não edifica o entendimento da própria pessoa que a fala. Paulo diz, se eu orar em língua, o meu espírito ora sim, mas o meu entendimento fica infrutífero. A língua ininteligível não edifica a igreja e também não edifica o entendimento da pessoa que a fala. Versículo 15, é quase que uma conclusão do que foi dito até aqui. Que fazer, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Deus nos deu cérebro e coração. Ambos devem estar envolvidos no culto. Quando a língua falada é compreensível, isso é possível. Aí se pode orar com o espírito e também com o entendimento. Se pode cantar com o espírito e também com o entendimento. Mas só quando a língua falada é compreensível. Versos 16 e 17. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como dirá o amém sobre a tua ação de graças, aquele que ocupa o lugar de indouto, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Alguém aqui sabe o que significa a palavra amém? Assim seja. O amém é mais ou menos isso, assino embaixo. Concordo com o que ele disse. Paulo está dizendo, como é que eu vou dizer amém numa oração se eu não entendi o que a pessoa falou? Eu não posso concordar em oração. Então, neste ponto, Paulo deixa claro que o conteúdo da língua, quando interpretado biblicamente, traz adoração e não revelação. Paulo diz que a pessoa que estava falando em língua estava bendizendo a Deus, estava dando graças, agradecendo a Deus. Então o conteúdo não é de revelação, não é de profecia, não é de instrução, é de louvor, é de glorificação. E aí quando alguém fala, Senhor, tu és maravilhoso, a gente diz, amém, porque a gente entendeu. Como podemos dizer amém a uma oração de adoração, quando não entendemos o que está sendo dito? Mas uma orientação de que não é algo a acontecer no culto público, e sim na devoção privada, na devoção particular. Versículo 18. Dou graças a Deus, diz Paulo, que falo em línguas mais do que vós todos. E aqui ele retorna a línguas no plural. Será que ele estava falando de idiomas humanos ou de uma língua ininteligível? Bom, nós sabemos que Paulo falava vários idiomas. Ele era um homem culto. Pelo menos 4 línguas com certeza: hebraico, aramaico, grego e latim. Por outro lado, não há nenhum registro na Bíblia de que Paulo tenha falado em uma língua ininteligível. Se em algum momento ele fez isso, ele o fez na sua devoção particular. Verso 19, estamos quase acabando por hoje. Todavia na igreja eu antes quero falar 5 palavras com o meu entendimento, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua. Então, pessoal bom de matemática agora. Uma palavra com entendimento vale mais do que quantas palavras numa língua ininteligível?
Pessoal bom de matemática. Paulo diz, 5 palavras com entendimento, para que possa instruir outros, vale mais do que 10.000 palavras em língua. Então dá uma palavra inteligível, para quantas palavras ininteligíveis? 2.000, parabéns aí aos professores de matemática de plantão. Paulo volta a usar a expressão língua no singular. E 5 palavras que todos entendem, instruem mais, edificam mais do que 10.000 palavras em uma língua que ninguém entende. É muita coisa. Uma palavra valer por 2.000, façam o cálculo do tempo, dos minutos, se não das horas. E vejam então como que a edificação, a pregação, a exposição da palavra de Deus são infinitamente mais proveitosas. Último versinho de hoje. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, na malícia sim, sede criancinhas, mas no entendimento, sede adultos. Paulo está aqui dando a entender que o desejo dos coríntios de falar uma língua ininteligível ou idiomas estrangeiros no culto era uma manifestação de imaturidade espiritual. Porque se eu falando numa outra língua, num italiano, num alemão, ou se eu falando numa língua que ninguém entende, eu não edifico a igreja, por que falar? Paulo diz, olha, porque é espetacular, porque chama a atenção. E crianças gostam daquilo que chama a atenção. Então isso é um sinal de imaturidade, de infantilidade. É isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 20. Eu vou citar uma frase do pastor Juan Carlos Ortiz, que é um autor de quem eu gosto bastante, e ele é pastor da Assembleia de Deus. Então é uma pessoa insuspeita para escrever isso. E o Juan Carlos Ortiz diz o seguinte, não é interessante observar que os crentes estão sempre mais interessados nos dons do Espírito do que no seu fruto? Se à igreja chega um pregador com o ministério de curas, ela se superlota. As crianças adoram espetáculos, mas a pessoa madura está mais interessada no amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, que são os aspectos do fruto do Espírito apresentados lá em Gálatas, capítulo 5. Então fica aí essa apreciação do pastor Juan Carlos Ortiz para a gente refletir, e eu acho que ela se encaixa bem com o versículo 20. Irmãos, essa foi a primeira metade do capítulo, que eu espero tenha ajudado. Se não tirou todas as suas dúvidas, não se desespere ainda, porque na quarta-feira que vem a gente vai estudar dos versos 21 a 40.